assistir mais um jogo do Campeonato Paulista. É a primeira rodada do Paulistão 2026. Em grande estilo, direto de Mirassol. O Mirassol recebe o São Paulo num dos grandes jogos da rodada, né? Lembrar, você sabe, Mirassol, quarto colocado no campeonato do ano passado, Brasileirão. E o hino nacional brasileiro sendo executado antes da bola rolar. Hino Nacional Brasileiro executado. Mirassol esse ano tem Paulistão, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América. O São Paulo, campeão de tudo, joga o Paulistão, tentando mais um título na sua história, o 23º. Tem também Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Matheus Delgado Candançan apita o jogo com Evandro de Melo Lima, Rafael Tadeu de Souza nas bandeiras, Gabriel Henrique Bispo como quarto árbitro e Thiago Duarte Peixoto na sala do vídeo para tirar qualquer dúvida. Salve Espínola está aqui para fazer a análise da arbitragem. O Mirassol está em campo com Walter no gol número 22. Daniel Fortunato 20, João Vitor 34, Luiz Otávio 4 e o Reinaldo 6. É basicamente a mesma defesa. Neto Moura 25, Aldo Filho 21 estavam lá. Lucas Mugni é novidade, veio do Ceará. Shailon número 7, 99, André Luiz 77, Alisson. Você vê que o time do Rafael Guanais manteve uma base, bem a base, e teve aí o Lucas Mugni chegando, vai jogar com a número 26, jogador argentino. O Reinaldo foi o artilheiro do time com 14 gols e mais 8 assistências no ano passado. O ex-São Paulino Reinaldo foi bem demais contra o São Paulo, inclusive, no ano passado no Campeonato Brasileiro. Foram 3 jogos no ano passado, uma vitória do São Paulo no Paulistão e 2 vitórias do Mirassol no Campeonato Brasileiro de Futebol. Falei que o Mirassol terminou em 4º lugar, o São Paulo terminou na 8ª posição e ficou esperando o resultado da Copa do Brasil para saber se ia para a Libertadores ou se iria para a Sul-Americana. Com o título do Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo tem a Copa Sul-Americana garantida para a temporada 2026. São Paulo contratou ainda pouco, né? O Danielzinho, meia do próprio Mirassol, que foi muito bem o ano passado, está no banco hoje, o goleiro Coronel. Reinaldo, capitão do Mirassol, Rafael, capitão do São Paulo. Matheus Candanção, o árbitro. Bola. Toca aqui, Rafael. Bom trabalho, velho. Bom trabalho. Se eu entendi bem, para mim aqui o áudio estava baixo, a bola vai ser do Mirassol. O São Paulo vai ficar aqui à esquerda da televisão. É da nova geração da arbitragem, o Matheus Candançan. Aí o São Paulo escalado pelo Hernan Crespo para o primeiro jogo de 26. 23 Rafael no gol, os 3 zagueiros tradicionais, 32 Ferrarese, 28 Alan Franco, 35 Sabino. Cedric 21, Alisson 25, Bobadilha 16, Nicolas, jovem lateral com a 56. O Marcos Antônio com a 8 faz a ligação com o ataque, que tem Tapia 14, Luciano número 10. Não muda muito a estrutura, nada, e os nomes também, poucas mudanças. Artilheiro do São Paulo em 2025 com 16 gols é o Luciano, que já está no top 10 dos artilheiros da história do São Paulo Futebol Clube. Esse São Paulo que tem problemas fora do campo, né, uma crise institucional, denúncias,
Sexta-feira o Conselho vai votar se prossegue ou arquiva o caso de impedimento do presidente do São Paulo. E o Mirassol tá dando de braçada, né? Tem uma temporada desafiadora, sem dúvida, mas o que o time rendeu o ano passado dá a pinta de que a confiança está lá em cima, a estrutura continua a mesma e o Mirassol pode fazer bonito mais uma vez em 2026. O elenco do São Paulo é bom, o time do São Paulo é bom, Dudu? Kleber, o São Paulo tem um bom time, o elenco precisa melhorar muito, né? A torcida do São Paulo está muito chateada e com razão. É claro que os resultados dentro do campo ajudam a amenizar um pouquinho, mas o São Paulo tem que remar muito nessa temporada para fazer o seu torcedor São Paulino ficar feliz. E o Mirassol continua firme e forte, Noriega. Continua, Kleber, continua firme e forte, é uma equipe que manteve a ideia de jogo, manteve o treinador, mexeu bastante no elenco, mas mexeu pouco no time titular. Já tem aí uma manutenção de trabalho. Os nossos repórteres vão falar muito ainda ao longo do jogo. O Ale Oliveira no Mirassol, o Bruno Piscinato no São Paulo. Jogadores que chegaram, que podem chegar, mas o Mirassol tem uma lista de 26. E a gente já está curtindo. O Mirassol deu a saída e o São Paulo logo fica com a posse da bola. Pela primeira vez vai trabalhar o São Paulo do Marcos Antônio para o Alisson. Nicolas sobe para o campo de ataque. Outra vez com o Alisson. A opção era o Alan Franco. O Ferrarese abre de um lado, o Sabino do outro. A opção é o venezuelano Ferrarese. Toca a bola para o português, o Cedric. Saiu na velocidade para tentar a primeira investida e o São Paulo não conseguiu chegar com o Bobadilha. Não vou lembrar exatamente a numeração do São Paulo no ano passado, mas o Marcos Antônio mudou de número, né? Tá com a 8. A 8 acho que era do Oscar. E acho que o Bobadilha também mudou. O Bobadilha não era 16, acho que o ano passado não. Não sei também o quanto isso é importante. Você era ligado em número, Dudu? Ah, o número é importante. Que número você gostava? Dudu? Eu gostava de jogar com 10. Olha que marra. Na verdade, Eu achei que ele ia falar 9. Sabia que a 9 nunca foi a minha preferida? É mesmo? Engraçado, né? Gostava da 10? É porque eu cresci vendo alguns jogadores que eu gostava muito que jogavam com a 10, né? E eu tive o privilégio de jogar em alguns times Fala 3 com a camisa 10. Zico. Maradona. Raí. Tá bom, Dudu. Tá bom? Joga com a 10, Dudu. Fica com a 10. Vem aí o time do São Paulo partindo com o Nicolas. De gosto tá bem o Dudu, né? Aí vai partir para o campo de ataque o São Paulo com o Alisson. Vai fazendo a movimentação o time do São Paulo. O Nicolas passa mais uma vez. Marcos Antônio. São só 2 minutos de jogo. O São Paulo vai ficando com a bola. O Mirassol no seu estilo. É um time muito intenso o Mirassol, né? Diminui espaço, faz a aproximação dos jogadores. E na retomada da bola é muito rápido. Então o São Paulo está jogando, buscando pelo menos a segurança, o passe firme, o passe correto para evitar erro. O Sabino agora faz um lançamento um pouco mais abusado, botou lá na frente. E o Walter vai participar pela primeira vez da jogada. Você já viu que o São Paulo vai movimentando o seu time. O Alisson já abriu de um lado, o Marcos Antônio está um pouquinho mais solto. O time tem o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Alisson no meio do campo e acho que eles vão se mexer aí. Rafael Guanais, grande trabalho no ano passado. Teve convite para sair do time. Acho que o Botafogo chegou a convidar o Rafael Guanais. Ele optou por escolher manter o trabalho no Mirassol. Não sei se você lembra, se você viu. Nós fizemos um programa uma vez aqui, o Sport Record, que participaram o Mano Menezes, estava no Grêmio, e o Guanais. E a gente perguntou pro Mano assim, tipo, quando você apareceu, surgiu, mudou de clube, o que você diria pro Guanais? Que o segundo time é mais importante às vezes do que o primeiro. E sugeriu que ele continuasse no Mirassol e o Guanais optou por isso. E o Crespo vai tentar o segundo título paulista dele. Foi campeão em 2021. São Paulo foi campeão em 2005, ficou um bom tempo sem ganhar em 2021. Voltou a ser campeão paulista com o comando do Hernan Crespo, que saiu e voltou para o tricolor. Se manda o time do Mirassol com o Daniel.
Aí o Shailon, o ex-São Paulino Shailon, jogou a bola no meio para o Alisson. Tentou um domínio, se enroscou na bola. Se não tivesse sido acompanhado, acho que era o Cedric que estava ali acompanhando, o Alisson ia armar uma pancada de pé direito para cima do Rafael. Conseguiu bem o Cedric atrapalhar e o Alisson se enrolou um pouquinho com a bola. Mas de novo o time do Mirassol. O Alisson ficou lá pela direita, tentou uma escapada. O time do São Paulo chega na marcação. O último toque foi do jogador do Mirassol e os jogadores do São Paulo já começam a se olhar. O Alisson saiu na cobertura, o Sabino faz um ok ali, me pareceu para o Bobadilha, que deu um toque atrás, porque, de fato, o passe foi muito bom e a mexida do Alisson também. Você que chamou, Ale? Foi eu, Kleber, o Bruno, só para falar sobre a numeração, você observou muito bem, o Bobadilha era número 21 ano passado, a 16 era do Luiz Gustavo, que não renovou com o São Paulo, e a 8 era do Oscar. Foi uma forma do São Paulo prestigiar o Marcos Antônio também, já que o São Paulo vai contratar ele, né, em definitivo da Lazio, Marcos Antônio com a 8 esse ano, que era do Oscar. E é para aproveitar, Kleber, boa noite para você, boa noite a todos. O Guanais, né, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro do ano passado pela CBF, recebeu essa premiação e está com moral danada aqui, porque ele deu uma volta olímpica aqui para agradecer a torcida antes do início da partida. Vem aí o time do Mirassol tentando a jogada pelo lado. E tem as duas informações, assim, tem muita justiça, né? O Marcos Antônio foi um dos bons jogadores do São Paulo no ano passado e o Guanais foi realmente um destaque do futebol brasileiro na temporada. Aí o Walter, o goleiro, trabalhando com o Luiz Otávio. Luiz Otávio ganha a posição de titular depois do Gemes ter ido para o Fluminense. O bom zagueiro do Mirassol foi contratado pelo Fluminense. Aí está jogando o Aldo Filho, do camisa 10 do São Paulo. O juiz está marcando falta. Na hora do domínio do Lucas Mugni, o Matheus Candançan entendeu que ele deslocou o Alisson. É um detalhe interessante. O Mirassol disputou a temporada passada inteira sem nenhum jogador estrangeiro no elenco. O que hoje é muito raro, né, no futebol brasileiro. Para esse ano contratou o Lucas Mugni, que é argentino, e contratou o Galeano, que é aquele que jogou no São Paulo e é paraguaio, tem nacionalidade paraguaia. Os dois estavam no Ceará e chegaram para o Mirassol. O Mugni tem 34 anos, é de Santa Fé, na Argentina, começou no Colón, aí teve uma passagem pelo Flamengo, lembra? Depois ele voltou para a Argentina, News, enfim, Lanús, até chegar de volta ao futebol brasileiro, Bahia, Ceará e Mirassol. Quando ele chegou aqui, todo mundo falava que ele era primo do Messi. Ele tem um parentesco com o Lionel Messi. Cedric joga a bola no Luciano. É o time do São Paulo tentando chegar ao gol de empate. Se esticou o Shailon para fazer o corte. Shailon parece estar com uma vontade. Não tem como, né? O cara foi revelado no São Paulo. Tem aquele gostinho. Aí o Alan Franco. Joga a bola no Ferrarese. De novo o Alan. Já o São Paulo, né? Tem o Alan, que é argentino, o Ferrarese, que é venezuelano, o Bobadilha, que é paraguaio, o Tapia, que é chileno, entre outros estrangeiros no time. Cruzamento feito, mas o brasileiro Luciano é o cara que mete a bola no gol. Ele chegou esperando uma bola ajeitada, essa bola não foi ajeitada pelo Tapia e ficou com o goleiro Walter. Agora o São Paulo dá uma subida na marcação, o Nicolas apertando ali o lateral direito Daniel Borges. O São Paulo conseguiu o objetivo, atrapalhar a saída de bola do time do Mirassol e ganhar um arremesso lateral, que o Nicolas movimenta. Ele recebe de volta. Chegou para o cruzamento, a bola rasteira, o João Vitor conseguiu o desvio. O Luciano não quis jogar a bola pelo alto, resolveu jogar por baixo, esticou a perna o João Vitor.
na escalação ali oficial saiu o sobrenome dele, né? Vamos de João Vitor, né? Como ele ficou conhecido o ano passado. Vem aí a cobrança. Dentro da pequena área, Walter saiu firme. Um soco na bola. A briga pelo rebote teve um choque. E não me pareceu um choque leve, não. Um deles é o Alisson. E o árbitro imediatamente parou o jogo para o atendimento. Kleber. Olha lá, ele e o Nicolas. Pois não. O João Vitor e o Luiz Otávio, né, que estão estreando aí na zaga titular, eles formaram a dupla do acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então eles têm um entrosamento já mais antigo aí dentro do Mirassol. Ah, sim. O Luiz Otávio, na verdade, pegou a brecha ali, né? Tinha perdido a posição e foi o escolhido depois da saída do Gemes. Você chegou a saber o motivo da escolha? É difícil a pergunta, reconheço, Bruno Piscinato. Porque, por exemplo, hoje o Wendel está no banco. O Enzo não está disponível, teve uma cirurgia. E ele escolheu o Nicolas para ser o lateral esquerdo. Rolou ali um porquê da escolha? O Nicolas que está sendo atendido junto com o Alisson? Kleber, a gente pôde acompanhar um treino do São Paulo essa semana, né? Um treino aberto. O Crespo falou muito sobre esse garoto, né? Conversou ali com a imprensa, de certa forma. Ele é tratado como uma joia, né? Apenas 18 anos, está desde os 10 anos no São Paulo. A questão do Enzo não está totalmente recuperado, né? Ele seria o titular absoluto da posição. O Wendel é uma opção técnica do Crespo, que optou por trazer esse garoto que estava jogando a Copinha e dar mais uma chance para ele agora como titular. Como eu disse, ele é uma grande esperança do Made in Cotia, né? Como dizem os garotos que sobem da base do São Paulo. Boa, Bruno. E você vê como é legal o clube abrir pelo menos uma vezinha na semana o treino. Aí o Alan Franco. O Patrick foi embora, né? O lateral esquerdo. Que também foi tratado em determinado momento como um futuro titular do time do São Paulo. Juventude, foi pro Juventude. Exato. Aí o Nicolas fazendo o cruzamento, bola para a área, tentou e não conseguiu a cabeçada. O tap e a bola saiu direto pela linha de fundo. O Tap até gostou da intenção, da vontade, da ideia, do cruzamento. Futebol na Record, sua paixão em campo. Quem é craque no churrasco não erra nunca, sempre manda brasa. É Perdigão na brasa. Sai jogando o Cedric, faz o lançamento buscando o Tapia. E a bola vai embora direto para a linha de fundo. Quase 18 minutos, Dodô. Eu tive a impressão que o São Paulo sentiu um pouquinho o gol, agora começa a se ajeitar no jogo. E o Mirassol passa a jogar mais com o resultado da partida? Eu acho que a forma de jogar tanto do São Paulo quanto do Mirassol é a forma que a gente já viu bastante a temporada passada. É claro que eu sempre gosto de frisar, né, Kleber? É o primeiro jogo da temporada, com pouco tempo de treinamento. Eu sei que a torcida do São Paulo, principalmente a torcida do São Paulo, vem muito chateada e com razão da temporada passada, mas você também não pode querer cobrar tudo dentro desse primeiro jogo, né? Eu acho que é normal esses 20, 25 primeiros minutos, o São Paulo até tá um pouquinho abaixo, porque a gente sabe que não é fácil o primeiro jogo. Aí a arrancada do Mirassol com o Aldo. Danilo. Vai receber de volta, pode fazer o cruzamento. Que nada, prefiro levar um pouco mais pro fundo. A bola não saiu. Aí chegou travando o Nicolas, impedindo o cruzamento. A bola ainda fica em disputa. Chegou o João Vitor, bateu pra frente. Quase que ela se ofereceu de novo pro time do Mirassol para o Lucas Mugni, mas foi embora pela linha de fundo. Agora, a questão que o Dodô chama a atenção aí, Noriega, me parece nesse instante, para este jogo, mais uma questão física. Porque se os dois times mantiveram os treinadores, têm escalações muito parecidas, é mais uma questão física mesmo, né? Ah, sem dúvida, Kleber. E aí, em cima disso, da questão física, começo de temporada, pouco tempo para treinar, o time que já tem... Eu vou dar gol do Alisson, gol do Mirassol.
Não sei se o juiz vai dar gol contra, Salvio Spínola. Ah, Kleber, tem que dar do Alisson, né? Chutou. Mas a bola não tinha direção ao gol. Se na súmula aparecer gol contra do Alan Franco, não fica bravo com o Matheus Candançana. O Alisson, né? Não gosto muito de ficar dizendo, o erro foi do fulano, o erro foi do Beltrano. Mas assim, teve um erro, né, Dudu? Um passe curto e aí alguns vão achar uma chegada menos firme do Ferrarese. Erro técnico, erro de posicionamento. O Ferrarese também foi lento na bola. O Alisson aproveitou e deu sorte na hora do cruzamento. A bola bateu no Alan e ir para dentro do gol. A gente reconhece, já acabei de falar que é o primeiro jogo, mas a atenção e a parte técnica tem que ser um pouquinho melhores, né? Também não dá para jogar tudo na conta do primeiro jogo e da condição física. São Paulo precisa melhorar no jogo, precisa ter mais atenção. E de novo entra em campo a história a jogada, a atenção, o erro técnico e o tal do desvio. Não sei se acho que a bola do Alisson não ia pro gol. Poderia até encontrar o André lá dentro, porque do jeito que ele bateu, como ele bate com o lado de fora do pé, é para ela sair, é para ela fazer uma curva para encontrar alguém que vinha de frente, no caso o André Luiz. Aí bateu no... Você viu? Você chegou a reparar, a hora que sai o gol, o bico que o Alan Franco dá na bola reserva ali, ou em tudo que tem atrás do gol, bronqueado com a falta de sorte. Ele tentou cortar e o Mirassol está ganhando o jogo por 2-0 e estamos chegando à metade do primeiro tempo da cidade de Mirassol. Vai para a cobrança de escanteio o Mirassol com o Reinaldo. Vamos jogar. O juiz não quer nem saber de tombo aqui dentro da área. Consegue fazer bem o corte do time do São Paulo. É o Sabino que faz o corte. Ameaçou dar uma arrancada em alta velocidade e não conseguiu. O time do Mirassol está de novo com ela. É o Maião, o estádio do Mirassol. Que assim, no visual, uma grama com ótima condição, como já foi no ano passado. Lucas Mugni, autor do primeiro gol, erga essa bola. Mirassol vai mantendo sua performance em casa. Repito que são 11 meses e 19 jogos sem saber o que é derrota em Mirassol. Amanhã, 3h30 da tarde, Leôncio está obcecado por Isaura e somente Malvina pode salvá-la. E na quarta, tem capítulo especial. Não perca a novela A Escrava Isaura. Deixa eu renovar o convite. A Loma já falou no começo da nossa transmissão. O futebol na Record agora, no fim de semana, seja sábado, seja domingo, começa sempre às 8 da noite. Nosso trabalho de abertura, de informação, e a bola rola às 8h30. E no domingo, acaba o jogo, começa o Esporte Record. Você gosta de futebol, você gosta de noticiário, você gosta de discussão, de polêmica, de informação, fica com a gente que é assim, acaba o jogo, a gente vai ter o craque do jogo, vai ter as entrevistas, tudo no Esporte Record. Agora o jogo está parado para hidratação. Hoje, por exemplo, o André Ramalho, zagueiro do Corinthians, o Corinthians ganhou da Ponte Preta agora há pouco. Já combinou com a produção. Não, eu entro no programa ao vivo, da minha casa, mas eu vou conversar com vocês ao vivo. André Ramalho, zagueiro do Corinthians. Você viu o papo do Walter com o Luiz Otávio, agora o Neto Moura ouvindo o Guanais. O Guanais chamou o Shailon ali, pelo jeito. Não, não é o Shailon, não. É o André Luiz. Em relação à parte estrutural, não tem, presta atenção, não tem novidade. O que acontece? Eles começam a movimentar muito, e aí o Luciano é sempre mais um. E aí o Marco Antônio nesse rodízio ficava ficando assim. Tava bom o negócio, hein? Bora. Bom, o que dá pra perceber, o Crespo, esse vambora de todo mundo, foi mais uma questão assim de correção, atenção e motivação. E do outro lado, estruturalmente não tem novidade. Eles rodam e o Luciano é o cara que chega e sobra. Um estrutural total. Você viu? O posicionamento da equipe, o time ganhando bem 2-0 e o Crespo desesperado falando para os caras saírem da nhaca, né? Porque anímico, né, Kleber? São Paulo, por mais que a gente volta a falar, começo, primeiro jogo, mas precisa ter muito mais atenção.
E os 2 gols do Mirassol sendo mostrados de novo para você. Pois não? Kleber, você falou aqui do Maião, né? O Mirassol criou o passaporte do Mirassol, que é a venda dos ingressos para o ano todo. E todo ano já está vendido para todas as competições. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, em 2026, o Mirassol vai ter bilheteria esgotada. Claro que lotação máxima pode não ter, porque alguém pode comprar o ingresso e não vir. Mas existe a possibilidade dessa pessoa vender para um terceiro e o clube ainda lucrar um pouco mais com a venda desse bilhete. Então, o passaporte do Mirassol está esgotado para o ano todo para a torcida local. 19 mil pessoas é a capacidade do estádio, 19 mil. E tem uma questão aí da Libertadores da América, né? Não tem que ter mais do que 19 mil de capacidade mínima para jogo da Libertadores. O Mirassol vai ter que, nesse período aqui, dar uma... Eu não sei exatamente o número, vocês sabem? 25, 20? Eu acho que para a primeira fase é 20. Primeira fase 20. E tem uma outra questão que é o aeroporto também. 20 mil para a primeira fase. Precisa ter um aeroporto internacional num raio de 150 quilômetros. Será que Rio Preto não... Então, o Mirassol está trabalhando, a Prefeitura de Mirassol com a Prefeitura de Rio Preto, para que esse aeroporto seja reconhecido como um aeroporto internacional. Para que o Mirassol possa mandar os seus jogos da Libertadores da América em casa, o que é uma força impressionante, né? Só a gente relembrar aqui os números, 19 jogos sem derrota em casa. Mirassol que está na fase de grupos da Libertadores. Sim. Só para completar essa informação, né? O Mirassol diz que a primeira fase vai jogar aqui no Maião, tá tudo certo, tudo acertado. Existe a possibilidade, tem que colocar na inscrição ali da Conmebol o plano B, caso passe de fase. E daí colocaram o Pacaembu como segunda opção. Mas aqui dentro do Mirassol fala-se de ampliação, de colocar arquibancada móvel, né, para chegar na capacidade permitida pela Conmebol para ter as fases decisivas aqui. Essa seria a solução ideal, né? Parte para o jogo o time do São Paulo com o Ferrarese. 2-0 para o Mirassol, cruzamento feito. Bola passou pelo Luiz Otávio, não passou pelo João Vitor. São Paulo reaproveita, Cédric trabalhou com o Bobadilha, faz o cruzamento. Mais uma vez o João Vitor. Antes da chegada do Tapia. Recomeça o time do São Paulo, Ferrarese. A bola não chegou no Bobadilha. O São Paulo recupera com o Luciano. Luciano toca para Sabino. 28 minutos, primeiro tempo. Um gol do Lucas Mugni, outro do Alisson. 2 para o Mirassol, 0 para o São Paulo. Não falamos ainda hoje, e me parece pertinente lembrar a mudança na disputa do campeonato, no sistema de disputa do Campeonato Paulista. Até o ano passado eram 12 jogos para você se classificar em primeiro ou em segundo do seu grupo, para ir para as quartas de final. Agora não tem mais grupo. É uma classificação direta do primeiro ao 16º. Foram feitos potes com 4 times em cada um deles e o sorteio dos jogos. Então nós teremos todos os clássicos e cada adversário de cada chave ali, de cada pote foi sorteado. Então vão ser 8 rodadas. 24 pontos em disputa. Depois das 8 rodadas, do primeiro ao 8º vão para as quartas de final. Naquele cruzamento tradicional, o primeiro contra o 8º. Olha o Mirassol chegando de novo, André Luiz. Foi falta, o juiz está dizendo que não foi. Tive a impressão no primeiro momento de falta, não tive convicção de se foi dentro ou fora da área, mas o Matheus Candançan em cima, bem colocado, me pareceu até com um ângulo bom, mandou seguir o jogo. Agora ele está parado só porque o jogador do Mirassol ficou caído. Mas ele deu só o arremesso lateral, né, Salvio? Eu tive a impressão de falta também, Kleber, fora da área. Alan Franco, opa, muito bem o Candançan. Alan Franco recolhe a perna, não tem o contato. Jogo leal, Kleber, só 2 faltas cometidas pelo Mirassol. 2 faltas? 2 faltas em 30 minutos. Que beleza. Reinaldo jogou a bola lá dentro da grande área. Tirou Sabino. Luiz Otávio. Socorro com o goleiro Walter. Então depois de 8 rodadas, do primeiro ao 8º vão para as quartas de final.
Jogo único com esse emparelhamento do primeiro contra o oitavo e tal. E aí os pontos continuam sendo somados para as semifinais, também jogo único. E as 2 partidas finais em março para terminar o Campeonato Paulista. Dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro. Também na tela da Record. Reinaldo. Chegou o Ferrarese. Bem o Alisson. Jogou no Luiz Otávio. Olha o que é um time com confiança e entrosamento. Saiu tocando bem, saiu tocando bonito. Fez levantar o som da torcida do Mirassol. Mas nem tudo pode ser perfeito. Aí o passe acabou pegando a passada do Reinaldo. Kleber. Futebol na Record, sua paixão em campo. Quem é craque no churrasco não erra nunca, sempre manda brasa. É Perdigão na brasa. Aí o Ferrarese. O Alisson ficou no chão, o São Paulo ficou com a bola. Marcos Antônio tentou o passe. Não conseguiu fazer a bola chegar pro Luciano. Agora ela chega. Nicolas mais uma vez no apoio ao ataque. São Paulo vai tocando. Alisson. Se aproxima o Bobadilha. Ele opta pelo Nicolas, que trabalha um pouquinho mais atrás com o Sabino. Um de vocês chamou aí de Mirassol, né? Foi eu, Kleber, o Bruno, só para dizer que o gol foi dado para o Alisson mesmo, tá? Ele informou o Candanção, veio o São Paulo. E vem o São Paulo, vem com boa possibilidade. Não conseguiu, no entanto, fazer o cruzamento. Agora sim, o Nicolas cruza e o Aldo tira. Volta a bola, é outra vez no time do São Paulo. Tapia, saiu um pouquinho aqui, ele estava mais pela direita, foi lá pro meio da área, mais para a esquerda. Cédric vai no apoio, Marcos Antônio recebe. Limpo, tá difícil de bater. Boa bola pro Bobadilha. Chegou para fazer o cruzamento o Cédric. Tentou na bola caprichada lá para a segunda trave. Quando chegou o Nicolas, a proteção foi bem feita pelo Shailon. E o Mirassol tenta escapar. Não escapou. E sem falta o São Paulo recupera. Recupera e vem para o jogo. Do Bobadilha para o Nicolas. Do Nicolas o cruzamento vem baixo. Facilita a vida do João Vitor. Bola saiu. Não deu para o Daniel. Continua no campo de ataque o tricolor. Bobadilha e Alisson. Ferrarese é uma opção aqui do lado direito, ele recebe. Mirassol sempre muito compacto. Os jogadores esperam do meio campo para trás. Aí quando o São Paulo recua a bola, aí eles adiantam um pouquinho o time. Isso tudo vai dificultando a saída de bola do São Paulo. A gente tem claramente um time que sabe o que faz em campo, que tem um jeito de jogar estabelecido, que é o Mirassol. E do outro lado tem o São Paulo com 11 jogadores que ainda não são time. Eles trazem os defeitos da temporada passada para uma situação de começo de temporada agora, que pouca condição física, perna pesada e tudo mais. Então é difícil para o São Paulo organizar. Melhorou a questão da vontade, tá lutando mais, tá aproveitando algumas oportunidades para ter posse de bola, Kleber, mas não flui, não sai, o São Paulo não sai do lugar. Agora vai tentar sair na velocidade do Tapia. Vem o João Vitor para fazer a cobertura e faz uma boa cobertura, usa bem o corpo, mas não gostou da reação do Tapia. Calma, João Vitor. 2 faltas no jogo, não sei se saiu mais alguma. Tudo sossegadinho. Aí o Tapia dá uma segurada e tal. Até o Tapia não precisava ter jogado a perna, até entendo. O Tapia erra primeiro. Mas, pô, tá bom. Ele não foi bem, legal, dá uma bronca. Pronto, acabou. Aí sai jogando o time do Mirassol.
Foi buscar lá dentro da grande área o Neto Moura. Não conseguiu dessa vez conectar um bom lance o time do interior de São Paulo. O Rafael tá aí com a bola. Joga no Ferrarese. Lá vem o Shailon pra cima dele. Cedric. Saiu do primeiro combate do Reinaldo, mas jogou a bola atrás, deixou a batata mais fervendo ali no pé do Ferrarese. Só que o São Paulo se virou bem, até o passe para o Marcos Antônio. Aí acabou sendo esticado demais. Tá faltando... Já pergunto já. Marcos Antônio olhou para a área, inverteu o lance, tocou no Nicolas. Ele tentou ajeitar de primeira e errou o passe. Eu ia te perguntar, Dudu, se está faltando articulação de jogada para o São Paulo. São Paulo não consegue ficar com a bola, né, Kleber? Isso é muito em função do meio campo, né? O Alisson, o Bobadilha e o Marcos Antônio. O Marcos Antônio até participa mais, né? A característica dele. Mas tecnicamente o São Paulo não consegue fazer um jogo aceitável e a condição física até agora, 36 para 37 minutos do Mirassol, se sobressai a condição física do São Paulo e isso é nítido. E no caso aí não tem diferença de período de treinamento, né? Os dois terminaram a temporada no dia 7 de dezembro, né? Quando acabou o campeonato e eles não tinham mais nada pela frente. Sim. Jogadores do São Paulo no aquecimento, já alguns jogadores, agora o Cedric caído ali, o Dodô falava sobre o meio campo, na parada técnica chamou muita atenção o Crespo falando com o Marcos Antônio e com o Alisson, e ele sinalizava para o Marcos Antônio chegar mais ao ataque. Aí foi mais curioso ainda que o Marcos Antônio chamou o Lucas Moura no banco, como se estivesse pegando algumas dicas e apontando ali para a área do Mirassol. Tá improvisado, né, jogando nessa situação, chegando mais próximo dos atacantes. Ele rende muito mais como um homem que vem de trás, do meio para frente, né? Mas assim, isso é muito de opção, necessidade. O Lucas está no banco depois de algum tempo. O Lucas fez uma nova cirurgia, uma pequena cirurgia, um procedimento no joelho. Isso aí é o gol, o chute do Shailon, o jeito que ela voltou. Antes ele olhava lá para dentro da grande área. O goleiro estava pronto para agarrar a bola, né? Já estava fazendo o gesto de agarrar a bola. Ele ficou sem a bola e o Alan Franco ficou com raiva. E o Mirassol comemorou o gol. Olha lá, 3 faltas cometidas no jogo. Reinaldo. Está jogando o capitão do time do Mirassol. Trabalhou com o André Luiz. A bola passou pelo Neto Moura e chega no João Vitor. Danilo encostou, recebeu. E a tabela saiu bonita! Se esticou o Shailon para tentar fazer o gol. E o Luciano não está reclamando com o juiz com nada. Ele voltou para ajudar na marcação. E a questão foi com o time. Acho até que estava impedido o jogador do Mirassol, né? Quando a bola é lançada. E o Bandeira marcou. O Bandeira esperou a definição da jogada, mas o Rafael Alves de Souza marcou a posição de impedimento. André Luiz, Shailon, Mugni, Alisson. Os 4 se mexem e conseguem criar. É muito fácil para o Mirassol trocar passes, fazer tabelas, né? O Rafael Guanais, um dia eu quero fazer essa pergunta para ele, num bate-papo assim. Ele estudou nos Estados Unidos, ele se formou em educação física lá. E o time dele tem uma coisa que o pessoal do basquete chama daquela teoria ofensiva dos triângulos ofensivos. Que é do Phil Jackson, né? O técnico que foi super campeão no Chicago Bulls. Consagrou, foi um outro cara que trouxe, Kleber, mas o Phil Jackson, que foi um gênio do basquete, né? Consagrou. Eu queria perguntar para ele se ele trouxe isso do que ele estudou no basquete para o time do Mirassol. Já ouvi muito técnico de futebol dizendo que gosta de basquete, gosta da estratégia do basquete, da parte tática do basquete e que, na medida do possível, tenta utilizar, adaptar no futebol. 40 minutos. Bola lançada pelo João Vitor. Voltou e fica com o Daniel Borges. Agora o São Paulo vai começar com o goleiro Rafael. Dá para pensar muito não que o Shailon chegou apertando. Então ele resolveu fazer um lançamento. E faz um bom lançamento. Faltou o domínio. Futebol na Record, sua paixão em campo.
O que aconteceu na noite do incêndio na cisterna? Amanhã, 10h30 da noite. Skender quer se livrar da culpa. Quem será a vítima? Mera Tyson é suspeita de incendiar a cisterna. O quê? O quê? Chamas do destino. Arremesso lateral para o time do Mirassol. André Luiz deu uma ajeitada ali com o peito. O Daniel Borges jogou para o alto, corre atrás do Shailon. Chega primeiro o Ferrarese. Reinaldo ganhou do Cedric. Domina o Shailon. Esse é o Luiz Otávio. Bobadilha foi lá e brigou bem por ela. Chegou também o Alan Franco. Mas o São Paulo não conseguiu ficar com ela na briga, ela escapou. Olha o Reinaldo batendo um arremesso lateral com um passe. E você viu que o Mirassol já começou a mexer na distribuição do time, né? O Alisson, que estava o tempo todo na esquerda, foi lá para a direita. O Shailon veio aqui para a esquerda. Aí o André fica se mexendo ali como um quase centroavante de referência para o Mugni também chegar dentro da grande área. O Mugni entrou no time e tá fácil a adaptação. Aí o São Paulo parte com o Nicolas. Marcos Antônio se apresenta, recebe. Olha para a grande área, vê a chegada aqui pela direita do Cedric. Ele recebeu. Antes ela passou pelo Alisson. O cruzamento do Cedric vai direto pela linha de fundo. Aproveitando essa questão do uso correto e eficiente das mãos na cobrança de lateral pelo Reinaldo, eu falei aquela história do basquete, Cleber, para dar o crédito ao criador, né, do triângulo ofensivo. É o Sam Barry, que foi treinador da Universidade da Carolina do Sul e é do Salão da Fama do basquete. Sam Barry. Sam Barry. Bom, foram mostrados os reservas do Mirassol, né, que tem jogadores novos no time, o Denilson, o Eduardo, que estava no Cruzeiro, foi do Botafogo, entre outros, o Galeano, que eu já citei aqui, e aí os reservas do São Paulo, Ferreira, Lucas, Danielzinho, que está chegando. Será que o Crespo já tem que pensar em mexida? Kleber, eu acho que a tendência natural é o São Paulo mexer no time. Mexer? Eu acho que o São Paulo vive um momento terrível fora do campo, como você falou, e deu muito azar de pegar logo o Mirassol na primeira rodada, porque o Mirassol é um time muito certinho. Eu acho que qualquer outro adversário, não saindo do Mirassol, seria melhor para o São Paulo para jogar a primeira rodada do Campeonato Paulista. 43,5. O primeiro tempo está caminhando para o seu final, daqui a pouco tem a Paloma Totti. Ela com o Bruno Lohance, o Ale Oliveira falando das coisas do Mirassol, o Bruno das coisas do São Paulo. O Mirassol erra na saída de bola, o São Paulo vai conseguir chegar. Ela parecia ter sido desviada, aproveitou ainda o Bobadilha no cruzamento. O Luciano não conseguiu finalizar, voltou no Nicolas, também foi bloqueado pela presença do Luiz Otávio na frente da grande área. Volta para o time do São Paulo, Cedric, Marcos Antônio. Olha que no erro do Mirassol começou a se desenhar a menor chance do São Paulo no jogo. Alisson gingou, entrou na grande área. A hora que o Marcos Antônio foi dominar e girar, a bola deu uma escapada. Alan Franco corre atrás para evitar o contra-ataque do time do Mirassol. Vai sair para o jogo. Que linda jogada do André Luiz. A torcida está chiando, entendendo que o Alan Franco bloqueou a sequência do André Luiz, que é dando um belo drible. Olha lá, 4 minutos a mais neste primeiro tempo. Está mostrando ali o quarto árbitro do jogo, o Gabriel Bispo. Nicolas. Mais uma para dentro da grande área. Outra que o João Vitor tira. Pegou o rebote o Daniel. O Alisson ajuda. O Mirassol sai de novo tocando bola curta. E a falta em cima do Neto Moura.
chuva. Isso é bom ou ruim? Olha, pro calor que tá é até bom, viu, Kleber? Mas chove agora, começa a garoar, uma garoa mais forte aqui em Mirassol. Como o Bruno falou antes da transmissão, 29 graus, né? Pra tentar refrescar um pouquinho com essa chuva aí. Olha o Reinaldo em disparada, tocou a bola no meio. A ideia foi boa, mas pode ainda dar certo. Foi bem o Rafael. Foi bem o Rafael, porque a ideia do Reinaldo, a princípio, me parece o centro ali do ataque. Ó, ele recebe a bola, saiu em grande velocidade aqui, Reinaldo. E acho que ele pensou no André. A bola foi forte demais e o Alisson apareceu. Se não tem uma reação boa o Rafael para bloquear e a bola bater no goleiro, no zagueiro, no atacante, podia complicar a vida. Bom, você gravou tudo isso aí que falou o Bruno Piscinato. Depois se eles reclamarem que estão molhados, aí não tem, aí não pode, né? Você escolher. Ou refresca ou fica seco. Amanhã, 8h30 da manhã, comece o seu dia bem informado com os principais destaques do país e do mundo. Não perca o Fala Brasil. Renova o convite logo depois do futebol, na sequência. A gente chega com o Esporte Record, continua o esporte, o futebol na tela da Record. Aí nós vamos ouvir os personagens do São Paulo, do Mirassol. Gabigol estreou no Santos, voltou ao Santos marcando. Corinthians ganhou, Palmeiras ganhou, São Paulo até agora o grande que está perdendo na primeira rodada do campeonato. André Ramalho, o Corinthians fez 3-0 na Ponte hoje, né? O André Ramalho fez o terceiro gol e vai falar ao vivo com a gente. E o Dodô fez um lobby aqui e falou assim: eu quero que vocês convidem um dos melhores atacantes com quem eu já joguei na vida. Aí, pensando naquele começo de transmissão, eu falei: quem é? O Zico? Ele falou: não. Maradona? Não. Raí? Não. Quem é? Françoaldo Senna de Souza. Fala de novo o nome inteiro. Françoaldo Senna de Souza. Um dos melhores atacantes com quem eu joguei na minha carreira. E eu tenho certeza que a torcida de São Paulo vendo esse jogo tem muita, mas muita saudade do França. O França, que foi um dos belos atacantes. Teve um momento do França assim que ele jogou o fino e mais um pouco. Essa entrada foi forte demais do Nicolas ou nem falta foi? Falta, Kleber. Falta, sem cartão, porque ele tentou a bola. E hoje tem uma estreia no programa. Você se liga em inteligência artificial? Bota lá informação e tal. E o cara te faz um texto, te responde pergunta. O Esporte Record contratou um comentarista formado, abastecido pela inteligência artificial, mas diz que tem vontade própria. Pista de 2026, o Paulistão na sua primeira rodada e as alterações sendo confirmadas aí. Sai o Alisson, entra o Carlos Eduardo no Mirassol, sai o Nicolas, entra o Ferreira. No São Paulo sai também o Alisson e entra o Danielzinho fazendo a estreia dele no tricolor. O lançamento foi forte demais, a bola saiu, arremesso lateral. E o time do Mirassol vai movimentar com o Reinaldo. O Carlos Eduardo é aquele que passou pelo Palmeiras, né? Ele já rodou bastante, é um jogador bem rodado, bem experiente. E como disse, o Alê já estava no ano passado na equipe. 29 anos de idade, Goiás, aí foi jogar no Pirâmides, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino, aí foi para Portugal, passou pelo Vitória e chegou ao Mirassol. 2 gols com a camisa do Mirassol. Danielzinho, obviamente, está começando a sua história agora. E o Ferreira passou a ser o melhor amigo do Neto, o craque Neto, na temporada do ano passado. O Neto fez uma aposta aí, que ia vestir não sei o quê, e acho que ele não fez os gols. Cruzamento feito para dentro da grande área, o desvio feito, tiro de meta, bola para fora na tentativa do time do Mirassol, do Neto Moura. Vai para a cobrança o Rafael, daqui a pouco vai pintar a escalação do Mirassol, também a escalação do São Paulo.
a gente começa a acompanhar os lances do segundo tempo. Rafael joga a bola lá para o campo de ataque. Tentou e não conseguiu o desvio. O time do São Paulo com o Tapia deu uma engrossada ali, o jogador do Mirassol. Ela voltou para o Bobadilha. Vai ao apoio o Cedric. Faz o cruzamento, bola para dentro da grande área. Passou mais uma vez pelo Tapia. Chegou batendo o Marcos Antônio. Voltou para o Cedric. Outra vez o Mirassol impede a bola de chegar dentro da grande área. Luiz Otávio. O primeiro desvio foi do Aldo. Agora briga por ela o Carlos Eduardo e deixa 2 para trás. Aí resolve tocar para trás. Reinaldo. A bola do Reinaldo foi curta, não chegou no Shailon. Corte feito pelo Marcos Antônio. Tapia faz a proteção. Foi uma pancada mais dura. Uma pancada mais forte do Neto Moura. Ele sai reclamando. Pode até ser que ele não tenha tido a intenção, mas é aquela coisa do timing, do tempo. A hora que o adversário toca, a hora que você bota o pé, Salvio. E foi forte, Kleber. E esse é o lance que não é para vantagem. Apesar de ter o passe, a bola seguiu. O jogo mudou, hein, Kleber, esses minutos. Tá mais pegado, mais curto. Esse carrinho é forte, é para cartão. Pois é, e nem foi do jeito que eu imaginei. Não foi o primeiro toque do Marcos Antônio. Ele estava chegando quando o Neto dá o carrinho. Aí houve o atraso e o carrinho acaba sempre sendo um bom argumento para o árbitro, né? Dá o cartão amarelo. Gritando com todo mundo ali o Neto. Para a cobrança de falta que vai ser feita pelo time do São Paulo. É o Danielzinho. Entrou com prestígio aí, ó. Bola parada lá para dentro da grande área. Afastou o João Vitor. Tenta puxar o contra-ataque o André. A bola vai ficar com o time do São Paulo. Será que vai mudar o posicionamento do Marcos Antônio com a entrada do Danielzinho? O Marcos vai ficar mais naquela de sair do meio campo para o ataque, em vez de ficar mais da meia para o ataque? Danielzinho vai ser o primeiro, o Bobadilha já sai um pouquinho mais, o Marcos Antônio um pouquinho mais para o lado esquerdo e o Ferreirinha como jogou algumas partidas no ano passado, né, de ala esquerda. São Paulo muda um pouquinho e o Danielzinho começa a ser o cara que dá saída de jogo para o São Paulo. Vamos ver se o São Paulo consegue melhorar. Quem sai agora é o time do Mirassol. Lucas. Chegou o Ferreirinha, tomou dele. Teve uma trombada ali que acabou machucando o jogador do Mirassol. Acho que é o André Luiz que está caído. Acho que foi um ou é o Lucas Mugni. Foi um pisão assim meio sem querer, mas ou não foi sem querer? Foi, Kleber, mas foi falta, Kleber. Agora o engraçado foi o Reinaldo. Correu pro árbitro e falou: fica de olho nele, de olho no Danielzinho. No Danielzinho? Apontando pro Danielzinho, é. Bom. Porque ele deu um abraço carinhoso do Ferreira quando o Ferreira entrou. Achei que era fica de olho no Ferreira. É no Danielzinho, que era o capitão do Mirassol. Agora é o Reinaldo. Aí o goleiro Rafael vai começar a trabalhar com o Alan Franco. O time do Mirassol tá lá em cima. Alan faz o lançamento. A bola foi boa. Chegou para o domínio do Cedric, ele ganha um arremesso lateral. A bola desviou no Carlos Eduardo. O relógio vai chegando a 51 minutos. É aquela história do cronômetro disparado a partir dos 45. São 6 minutos. Walter. O Daniel Fortunato, que é o Daniel Borges, João Vitor, Luiz Otávio e Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho, Lucas Mugni, Shailon, André Luiz e agora Carlos Eduardo. Esse o time do Mirassol que está em campo com a ordenação feita pelo Rafael Guanais, a saída do Alisson e a entrada do Carlos Eduardo. Do outro lado o Rafael, os zagueiros Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, agora Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e o Ferreira no meio. Eles botam só 4, deixam ainda o Marcos Antônio como o meia e o Tapia e o Luciano no ataque do São Paulo. Lembrando então, Danielzinho no lugar do Alisson e o Ferreira no lugar do Nicolas. Aí o Ferreirinha recebeu,
Arrumou, tentou o drible, jogou, boa bola pro Tapia, ganha o escanteio. O Ferreirinha entrou como um ala pela esquerda, meio no nome. Parece que ele vai ser um ponta esquerda. O Marcos Antônio está fazendo cobertura para ele. Está jogando mais pelo lado esquerdo. O Danielzinho está encostando mais na área. Está chegando mais avançado o Danielzinho. É o que o São Paulo precisa, né? Força ofensiva. Escanteio cobrado pelo Ferreirinha. A bola foi desviada. Quem vai pegar o rebote? Marcos Antônio. Ferreira. O cruzamento foi bloqueado pelo Daniel. Volta para o Danielzinho. Aí o Cedric. De novo o Danielzinho. Marcos Antônio com o Sabino. Ferreira. De novo Sabino. São Paulo vai buscando os espaços aí. O Luciano ganhou a jogada, fez o giro, faz a abertura para o Cedric. O cruzamento é desviado pelo Luiz Otávio. Foi falta. Saiu o Alan Franco e acabou cometendo a falta em cima do André Luiz. Dodô já falou 2 vezes aqui, São Paulo pegou o Mirassol, não deu sorte no sorteio. Os adversários do São Paulo, nessa primeira fase, todos os grandes vão fazer clássicos, né? Então o São Paulo vai pegar ainda o Santos, o Palmeiras e o Corinthians. Os outros adversários, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Além desse primeiro jogo contra o Mirassol, as 8 partidas do São Paulo na primeira fase do Paulistão. Quem quiser seguir sonhando com o título tem que ficar entre os 8 primeiros. Dividiu 1, 2 vezes. O Lucas Mugni acabou perdendo a bola, então o time do São Paulo tenta a arrancada com o Daniel. Do Danielzinho a bola vem para o Ferreira. De novo o Danielzinho. Bobadilha. Aí o Marcos Antônio, como disse o Noriega aqui, ó, um pouco mais pela esquerda, vem ele, vem o Bobadilha. Para que o Ferreirinha tenha liberdade para jogar, não como um ala, mas como um ponta. Aberto para criar lance ofensivo pelo São Paulo. O Tricolor está perdendo por 2-0. Danielzinho, joga a bola no Sabino. Onde está o Bobadilha? Bem colado na linha o Ferreira. Pega, vai gingar. Encara a marcação do Daniel, jogou um pouquinho mais atrás para o Bobadilha fazer o cruzamento. E os 2 zagueiros do Mirassol não perderam nenhuma praticamente, hein? Acho que teve uma cabeçada do Luciano, no mais João Vitor e Luiz Otávio. Aí a bola do Daniel, chega o Tapia. Estava de frente ali para esperar a bola o Ferreirinha. Não foi do jeito que o São Paulo queria, mas num bate-rebate ela sobrou para o Ferreirinha. Não me pareceu ter saído, não. Cruzamento para dentro da grande área, acabou forte demais. Agora sim ela sai e o arremesso lateral. Bom, já o Mirassol, além do São Paulo, tem o Palmeiras. Aí vai pegar Bragantino, Novo Horizontino, São Bernardo, Portuguesa, Primavera e Capivariana. Você pode estar se perguntando, mas qual foi o critério? O critério foi colocar num primeiro pote os 4 grandes. E ter os 6 clássicos na primeira fase. Aí depois esses 4 grandes vão pegar 2 adversários do pote B, 2 adversários do pote C e 1 adversário do pote D. E eles foram divididos assim, no ranking do ano passado. Isso aí. O pote D, por exemplo, tem o Botafogo e o Noroeste, que foram 14º e 5º. E os 2 que subiram, o Primavera e o Capivariano. E aí os outros foram divididos nos potes 2 e 3. O Mirassol, por exemplo, estava no pote 2. Mirassol foi quartas de final no campeonato, eliminado pelo Corinthians. E o São Paulo foi semifinal, eliminado pelo Palmeiras. Ferreirinha. Tapia. Também conhecido como Bobadilha. Fez a jogada, tentou o lance. O pessoal ficou reclamando de falta. O juiz mandou seguir. O Carlos Eduardo saiu em disparada. Disparou demais.
acabou acelerando muito. A bola acelerou mais do que ele. Perdeu a chance do contra-ataque. Então o São Paulo recupera. As torcidas vão trocando cantos no Maião e Mirassol. A do São Paulo na esperança de sair logo um gol para tentar no mínimo e buscar o empate. Abertura do Bobadilha, chega no Cédric. Bobadilha deixou a bola passar. Quase que ela escapou. Agora está reclamando de pênalti o time do São Paulo. Acho que era o Marcos Antônio que estava dentro da área. Ele já deu um grito de ei, pedindo pênalti. O Candançan tinha uma boa visão, mandou seguir. Arriscou de longe o Luciano, a bola nem passou pela barreira amarela que estava ali na frente dele. O time do Mirassol tenta sair para o jogo. E saiu bem, fazendo fila ali. O Aldo. Agora os jogadores do São Paulo dão aquela chegada no árbitro. Ó, esse é o lance do Aldo. Foi tocado pelo Bobadilha. E os jogadores já chegaram no São Paulo para ver esse lance aí, Salvio. Movimento natural, Kleber. O braço já estava ocupado o espaço ali, ó. Mesmo batendo, nada a marcar. Agora o jogo mudou, Kleber. Você sabe que chega no intervalo, o Dodô fazia muito isso. Tem aqueles gritos, né? Vamos pegar, não deixa assim. 5 faltas no primeiro tempo. No segundo tempo já está com 13 faltas. 5 no primeiro. Então são de... Consegue desviar. O Ferreira fica no chão. O árbitro vai dar uma olhada nele. Enquanto você via e revia o lance, o maestro Dodô ficava aqui regendo. Eu não sei o que ele estava indicando para a orquestra. Ele vai falar depois do escanteio. Se é o canto que o Mugni bateu. Vai para a cobrança de escanteio. Reinaldo jogou dentro da pequena área. A bola passou e corre o Marcos Antônio. O último toque foi do jogador do São Paulo. Então o arremesso é do Mirassol. Continua no ataque o Mirassol. Faltando 30 minutos para terminar o jogo. O tempo normal do jogo, claro. Você vê que o Luciano sempre ele está falando alguma coisa. Ele não está olhando para o árbitro, mas ele está falando com o árbitro. Que também rebateu ali. Arremessou o Danilo. Tocou a bola para o Aldo. Neto. Aí o Reinaldo. Faz o passe, foi forte demais. Fala, Dodô, mas não vale depois dizer o Galeno vai entrar. Que daqui é mais fácil. Kleber, quando aparece uma oportunidade pro Lucas Mugni, no caso, canhoto, que ele levou para a perna esquerda dele, sem ninguém na frente, só ele e o goleiro, ele só empurrou a bola, o Rafa pegou a bola legal, fez uma boa defesa. Mas essa é uma chance preciosa que você tem que fazer o gol. Mas as alterações aí do... Uma é estreia, né, Ale? São 2 estreias, viu, Kleber? São 2 estreias. Saíram o Neto Moura, número 25, e o Lucas Mugni, com a 26. E entraram Yuri Lara e o Galeano com a 27. Yuri com a 5, tá? O meia e um atacante entraram no Mirassol. Foram 3 trocas já feitas pelo técnico Rafael Guanais. E o Lucas Moura está pronto para entrar aqui no São Paulo. Olha aí que boa notícia para o torcedor do São Paulo, que chega ao campo de ataque com o Tapia. O Luciano e o Tapia que se mexem dentro da grande área. O Tapia está mais, me parece, mais centralizado nesse segundo tempo com a entrada do Ferreira. Mas hoje ele não está conseguindo, assim, dar sequência às jogadas. É um cara forte, um cara de velocidade, bate bem na bola. Hoje não está rolando. Será que é no lugar dele que o Lucas Moura vai entrar? Bom, de todo jeito o Lucas Mugni... O Mirassol foi buscar 3 jogadores do Ceará, né? O William Machado, zagueiro. O Lucas Mugni, que fez o gol, e o Galeano, que acabou de entrar. O Galeano, que era do São Paulo. E entrou o Yuri Lara, que era jogador do Vasco da Gama, no meio do campo, então, do time do Mirassol.
As alterações agora, Kleber, vai sair o Tapia com a 14 para a entrada do Lucas. São Paulo vai fazer 2 mudanças, vai entrar também o número 42, o garoto, né, lateral, Mike. A gente vai ver quem vai sair aqui. O Lucas retornando, né, desde novembro, quando fez o procedimento lá no joelho, não atuava, tá de volta, vai saindo então camisa número 21 no São Paulo, Cédric, o lateral, para a entrada do Mike, 42. O Mike é lateral da base do São Paulo. E o Lucas Moura, claro que é uma grande notícia para a torcida do São Paulo. Além da boa notícia do retorno de um nome que é dos principais ídolos dessa nova geração do São Paulo, o Lucas estava na conquista da Copa Sul-Americana 2012, né? Ele foi o grande nome daquela conquista. Aí foi embora, foi jogar na Europa. Voltou e não conseguiu ainda ter uma sequência, mas sempre que teve fisicamente bem, clinicamente bem, ele deu um outro ritmo ao time de São Paulo. Além da felicidade do torcedor do São Paulo vê-lo em campo, acho que fica a torcida, claro, para que ele tenha esse ano, tenha resolvido as questões médicas, clínicas, físicas, para ter uma sequência. Isso que é o mais importante para o torcedor do São Paulo, ver o Lucas tendo uma sequência de jogos pelo São Paulo. Então, Lucas no lugar do Tapia, como eu tinha imaginado, e o Mike no lugar do Cédric. E o relógio vai andando, quase 20 minutos. Daqui a pouco o Dodô e o Noriega vão falar dessas alterações aí do time do São Paulo. Enquanto o Shailon trabalha pelo Mirassol, ele tentou o passe para o Reinaldo, a bola voltou. E vem aqui para o lado para o Danilo, para o Daniel, tentando o apoio, Daniel Borges. Resolveu voltar até o João Vitor. Tinha que chamar o Lucas pro jogo, né? Tinha. O Lucas é um jogador diferente da partida. E o São Paulo é um time carente hoje. O torcedor do São Paulo está de saco cheio de tanta notícia ruim de bastidor. Ele quer ver algo de positivo dentro de campo. E o Lucas acho que vai jogar um pouquinho atrás, pegando o jogo de frente assim para tentar abastecer Ferreira e Luciano. Quem sabe fazer uma tabelinha com eles e buscar o gol. Olha aí, ó, já tá pedindo bola. Ela voltou, fica com o Marcos Antônio. Não entrou o Galeano na ginga do Ferreirinha. Arremesso lateral para o time do São Paulo, que obviamente tem pressa. Nosso pessoal lá, nosso time lá em Mirassol falou tanto da temperatura que acabou influenciando o Crespo, que tirou o paletó. Arregaçou as mangas aqui embaixo do vídeo. Bola do Aldo para o Galeano. Voltou até o Daniel Borges. Ele outra vez. A jogada pareceu curta, complicada. Depois o Daniel teve alguma dificuldade, mas dominou bem. E trabalha com o João Vitor. Olha o Reinaldo se apresentando aqui na meia. E apontando qual é o caminho. O Carlos Eduardo tentou o drible, não conseguiu. Tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo, vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda a brasa, é Perdigão na brasa. Esse ritmo é da torcida do Mirassol. O pessoal toma uma água e você curte o som da torcida. Daqui a pouco tem carnaval e tudo. Tenemos que ter coragem de manter essa disciplina atrás. A Ferre, a Lucas, a aí tem que chegar. Então, não podemos começar a marcar de único que estamos aí. Tem que sair. Vem cá, só pra gente ajeitar. Bora. Ali, olha aqui, ó. Galeano e Carlinho. Galeano e Carlinho. Eu quero os dois mais preocupados aqui, quando a gente vier com a bola, e vocês estarem atacando esses dois caras aqui, esses três caras aqui. Beleza? Então o Yuri perto do Aldo aqui, pra gente conseguir circular. Shailon e o Renato.
Então o Renato vai no André. Então o Renato é o quarto por dentro, fixado. Beleza? Então aqui a gente trabalha por aqui e o Renato descendo para ser o quarto homem. Flutua longe da linha. Flutua longe do zagueiro. Então sempre 2-2. Vai então, Renato. Beleza? E quando fizer o 3-1, mantém os dois ali e o Renato flutua. Então vocês dois mais para atacar o São Paulo. Perdão. Bom, o que eu entendi, o Crespo preocupado um pouco com o jeito de marcar do Sabino e acho que Ferreirinha vai. E do outro lado, uma preocupação ali que o meio do campo e o Carlos Eduardo e o Shailon deem combate nos meio-campistas do São Paulo. Agora, eu vi mal, ele ficou falando Renato. É o Reinaldo? Eu tava procurando um Renato aqui. Eu fiquei olhando aqui, Renato, pô, será que eu tô narrando errado? O Renato nem desde o começo. Avisa o treinador. Kleber. É que vai entrar o Renato. Aí ele falou, vai entrar. Exatamente. Renato Marques com a número 78, atacante, está entrando no lugar do André Luiz com a 99, que estava estreando, né? Fez sua estreia com a equipe do Mirassol, já saiu lá do outro lado para adiantar o lado aqui do Renato. Renato Marques com a número 79. Eu tava brincando o negócio do Renato, porque ele tava falando Renato. Tanto ele tava que alguém olhou e falou, mas que Renato? Aí ele falou, não, o Renato vai entrar. Ele já deu um toque ali, o Renato vai entrar. E já entrou. Vem o Ferrarese. Toca a bola no Danielzinho. Ativa do Mike. No relógio, 25 minutos. Qual é a do jogo agora, Dudu? É um São Paulo mais próximo do gol? É um Mirassol só armando ali, ó, a Arapuca? Vamos ver esse lance aí, Kleber. Dá pra falar. Tem muito a ver com o que os treinadores falaram, né? O Crespo adiantou, o São Paulo adiantou. Então o que ele falou com o Sabino? Não podemos dar espaço, a gente tem que encurtar quando a gente vai lá, Kleber. Acho que o Sabino esqueceu. A chance do cruzamento, conseguiu até levar a bola para fazer o cruzamento. O Galeano, mas o Sabino... porque assim, se der espaço e o cara virar, isso o Crespo sabia fazer, né? E o Rafael, diferentemente, o Renato por quê? O Renato e o Galeano que são os atacantes para jogar em cima dos dois zagueiros do São Paulo. Então tá tudo certinho os treinadores aí, viu, Kleber? O técnico do Mirassol, Rafael Guanais, tentando inibir a criação de jogada do São Paulo. O Crespo mandando o time ir pro ataque, se soltar mais. E a preocupação para evitar esse mano a mano no contragolpe da equipe do Mirassol. O cruzamento é feito no escanteio, a bola fica viva dentro da pequena área. Saiu da grande área para a batida do Daniel Borges. E agora quem reclama de toque de mão é o pessoal do Mirassol. E mais uma vez o Candansan, assim, ele não está muito convicto, mas está esperando, ó. O Candansan está atrás, Kleber, nesse chute, não é nesse momento. Acho que não é agora, não. É na hora do chute, não é essa. O pessoal está se prendendo nessa jogada, não é nessa jogada, eu acho. Não, é na hora do chute, se o Marco Antônio faz um movimento de defesa, de bloqueio, colocando o braço à frente. Pela imagem, o Candansan está nas costas da jogada e não consegue ver. Não está colado assim igual ele está falando, não. Não é a cabeçada do Alan Franco. Foi o chute do Daniel Borges. E aí ele estava mostrando, argumentando para o quarto árbitro, o Thiago Duarte Peixoto, que o Marcos Antônio estava com o braço colado no corpo. O Thiago viu de novo e achou a mesma coisa. E Ferrarese dá uma levantada no adversário e leva cartão amarelo. Segundo do jogo, né? O primeiro foi pro Neto Exato, Moura. Kleber. E também por Carrinho, como foi o primeiro. Parecido. Indiscutível esse cartão. Vai para a movimentação o time do Mirassol na cobrança de falta. Começa aqui atrás com o João Vitor. Faz um bom giro o Renato. Passe feito. Arrumou o Galeano. Rolou para entrar na grande área. Não conseguiu arrumar para finalizar o time do Mirassol. Então o São Paulo tenta puxar contra-ataque.
Passou pelo Danielzinho, chegou no Luciano. Teve pouca chance o Luciano, né? Pouca bola boa para ele tentar criar. Agora estava com ela, acabou perdendo. Aí o Mirassol não acelera, o time já estava voltando. A movimentação é feita e a bola fica com o Rafael. Futebol na Record, sua paixão em campo. Amanhã, 4h30 da tarde. Eu, Reinaldo Gotino, chego ao vivo para todo o Brasil, trazendo casos de grande repercussão nacional, com a credibilidade de sempre. Vem, vem, vem. Vem comigo pro Cidade Alerta. Tentou arrancada ali o time do São Paulo com o Lucas, acabou não dando certo. O Carlos Eduardo vem buscar para o Mirassol, o juiz para o jogo e marca a falta. Sabe quantas vitórias o Mirassol tem contra o São Paulo no Campeonato Paulista? Já. Olha a chance do Mirassol. A bola chegou no Renato. Rolou a bola para o Reinaldo. Cruzamento feito para dentro da grande área. Continua o time amarelo no setor ofensivo. Fez um bom ano passado o Daniel Borges, né? E vai começando, acho que também num bom jogo a temporada. Lateral direito de 32 anos. Jogou no Botafogo, nos dois, no de Ribeirão e no do Rio. Aí o Daniel. Ganha escanteio o time do Mirassol. Além daquela orientação do Rafael Guanais para impedir a criação de jogada do São Paulo, claramente o Mirassol começa a trabalhar mais a bola, tirar a velocidade do jogo. Você vê ali uma normal bate-boca do Alan Franco com o Ferreira, de posicionamento mesmo, né? Quem vai, quem trava, quem sai para marcação. Por isso que ganhou o escanteio que o Reinaldo cobra o Mirassol, desvio feito! O Carlos Eduardo podia até arrumar uma brechinha na equipe de ginástica. Porque a acrobacia foi boa. Aí o Lucas. Só o 15, esse é o 16º. O São Paulo ganhou 10. Houve 4 empates e só uma vitória do Mirassol. Em 2020, o Mirassol ganhou em São Paulo. Em Mirassol, o Mirassol nunca ganhou do São Paulo em Paulista. Ganhou no Brasileiro do ano passado. E o Shailon foi embora, né, Ale? Exatamente. Quinta e última alteração que tinha direito o Mirassol, e está entrando o Eduardo com a 33. Eduardo é aquele que estava no Cruzeiro na temporada passada, foi campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo no ano retrasado. Eu achei uma boa escolha, assim, uma boa contratação do Mirassol. O Mirassol perdeu o Danielzinho, perdeu o Gabriel, que foi titular do time, e o Chico da Costa, o atacante que também foi embora, que chegou ano passado e até fez alguns gols importantes. Acho que foi buscar jogadores interessantes, experientes. Tem Libertadores aí pela frente. E o Eduardo é um deles. Campeão da Libertadores, como disse o Alê. Foi falta. Quando deu a limpada, o Ferreirinha sofreu a falta do Yuri. E o Eduardo, Kleber, a entrada dele, jogador muito experiente, de ótima técnica, a entrada dele tem tudo a ver com aquilo que você tinha falado do ritmo do jogo, que o Mirassol quer tirar. O Eduardo pega, ele faz o jogo ficar mais lento, porque a pressa é pro São Paulo, pro Mirassol ela não faz mais sentido. Essa falta aí pode ser boa pro São Paulo, hein? Danielzinho tá na bola e o Ferreirinha também. Você aí em casa tá pensando que é essa altura? 78 minutos, 12 minutos para terminar o jogo, mais acréscimo e tal. Bate direto no gol ou cruza e bota para a briga? Confere, rebote.
Confia no rebote, tá falando o Walter. E ele bateu meio pro gol e meio pra área. E só rolou um escanteio, um lateral. Escanteio. É bravo o Walter, hein? Vem aí a cobrança lá pra dentro da pequena área. O desvio foi feito, voltou, pegou o rebote do time do São Paulo. Danielzinho. Começa atrás, a bola deu uma escapadinha do pé do Mike, acabou atrasando a jogada, ele tem que começar de novo com o Rafael. Num primeiro momento você fala assim, não, o Ferrarese está forçando a barra, forçando o choque. Mas acabou sendo seguro e o Candançã marcou a falta. Mais uma chance para o São Paulo. Agora é aquele, olho no relógio, olho em cada lance. Qual é a possibilidade? É na tática, é na bola cruzada, é no chute pro gol, sem pensar demais. É coração, é suor. E do outro lado é muita frieza. E a voz do Walter. Ferreirinha na bola. O desvio feito no meio do caminho. Mais uma vez o João Vitor tira. Voltou a bola para o time do São Paulo. Vai ter que começar tudo de novo. Mike, Marcos Antônio. De novo o Mike. Ficou como último homem. O time do São Paulo tem pressa. Essa é a história da pressa. Às vezes a pressa é mais do que necessária. E até a bola foi no peito do Lucas. Dá mais trabalho pro cara, né? Dominar com a marcação em cima dele. O Lucas conseguiu. Agora o Bobadilha vira o jogo. Recebe o Mike. Deu uma gingada. Foi dar o drible de ponta, perdeu a bola e cometeu a falta na sequência. São Paulo tem 22 títulos estaduais. O mais recente, né? 2021. Contra o Palmeiras na final e o Hernan Crespo como técnico. O Mirassol estreou na Série A em 2008 e tem 2 vezes a terceira posição nos campeonatos estaduais, em 2020 e em 2021. Foi quarto. Terceiro lugar em 2020, quarto lugar em 2021. 2025, o ano do Mirassol. Clube de 1925 começou a disputar as competições estaduais. Atinge a bola e parte. Isso é para cartão amarelo, Pedro, porque tem a disputa da bola. Por mais que ele dá essa voadora, nesse momento, para atingir, nenhum momento ele pega com a sola da chuteira com força. Para mim, cartão amarelo. Olha essa imagem. A falta foi cometida em cima do Daniel Borges. O árbitro, você vê que na primeira, quando ele levanta reclamando da falta marcada. E depois ele se surpreende com o cartão vermelho. Mas o Salve falou uma coisa aqui que pode ter claramente pesado na decisão do árbitro. Ele dá uma voadora, pega a bola e depois pega a perna. Se o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro de vídeo, achar que é rigoroso demais, mas não me parece que vai ser o caso, Salve Spínola. Kleber, esse foi o grande ponto da comissão de arbitragem com os árbitros. Entenderam que no ano passado falharam em não expulsões, não foram disciplinarmente com rigor. E essa foi a grande mensagem passada. Para mim, ele realmente dá voador. Essa imagem mostra claramente. Isso aí assustou o Candançã. Mas o pé passa, o pé não atinge o adversário. Para mim isso é cartão amarelo. E você percebeu aí nessa imagem que o Candançã tinha visão ampla, clara. O Mike ainda demora um pouquinho para sair, claro, a esperança do jogador expulso é que o árbitro de vídeo diga assim, Candançã, não pegou. Fala, Bruno. São Paulo vai fazer uma substituição. Já estava previsto o Luca, né, que vai entrar aqui com a 45. Ele já estava aqui na beira do gramado com a expulsão do Mike. O Crespo manteve a substituição. Vai saindo o número 10, o Luciano, para a entrada do Luca, 45.
que é um atacante, né, garoto da base. Quer dizer, a essa altura, obviamente o Crespo com 39 minutos não vai se preocupar em garantir o 0-2, né? Ele não vai arrumar a defesa, o pessoal se vira lá e o Luca entra com juventude, com apetite, num jogo que foi difícil pro Luciano, né? Vai para a cobrança de falta o time do Mirassol. São Paulo com o Mike expulso. Agora tem um jogador a menos. Pouco tempo e um placar adverso. Vai para a cobrança o Reinaldo e jogou a bola para fora. Reinaldo foi artilheiro do Mirassol ano passado com 14 gols. O Negueba fez 9. O Luciano, que saiu agora, foi artilheiro do São Paulo ano passado com 17 gols. E o André Silva com 14. Fala-se alguma coisa da volta do André Silva, Bruno? Tem alguma perspectiva, não? Nesse mesmo treino que a gente acompanhou lá, ele está no processo de transição, né, o André Silva, mas ainda não tem uma previsão para a volta, nem dele, nem do Luan, o volante. Seguem no departamento médico, né? O que tem a previsão sim é do Enzo Dias e do Caleri. Esses dois devem retornar, provavelmente já estarão à disposição contra o São Bernardo. O Caleri também é uma boa notícia, né? O São Paulo perdeu os 3 centroavantes, né? O Caleri, o André e o Rian Francisco, né? O Caleri, que é também desse período recente do São Paulo, um dos principais nomes. O André teve uma cirurgia de joelho, então você está voltando agora, está saindo do médico para ir para o físico, ainda tem um tempo para voltar. Aí o Luca, na primeira tentativa dele, deu uma voltinha ali, conseguiu ficar de frente para o campo do adversário, limpou bem a jogada, mostrou habilidade, se saiu bem no lance, plasticamente bem. Bobadilha vira o jogo. Chega no Ferreira. Vai para cima do Daniel. Levou para o fundo. Daniel tocou na bola, ela não saiu. Voltou para o time do São Paulo. Ficou para o Luca. Não conseguiu finalizar. Ela volta, ainda é do São Paulo. Ferrarese está no campo de ataque. Nossa, o Lucas deve ter... O Luca deve ter ficado com a perna coçando. Sabe aquela que você arma o chute e não consegue disparar? Alan. E era a bola para o São Paulo, né? Incendiar o jogo. Alan Franco. Marcos Antônio trabalhou com o Reinaldo. Outra vez o Ferreirinha, que entrou bem no jogo. Daniel. Pode até ter sido falta em cima dele, mas o Candansan entendeu de dar vantagem. Olha o Luca, recebeu, bateu cruzado, Walter cai e pega. Amanhã, 9 da noite, você tem a novela Mãe. Gonu está cada vez mais perto de revelar a todos que Turna está viva. Foi toque do Carlos Eduardo, porque o pessoal quer saber da trama da novela. Mas Carride cria um plano para desaparecer com a menina. Então não perca, amanhã, 9 da noite, a novela Mãe. Ó a classificação. Lógico, só uma rodada, né? A rodada vai se completando agora. Encerrado, apita Matheus Candansan. Fim de jogo no Estádio Maião, em Mirassol. Com a vitória por 3-0 do Mirassol. Um gol do Lucas Mugni, um gol do Alisson, esses no primeiro tempo. E agora no fim do jogo, José Aldo marcando o terceiro gol da equipe do Mirassol. Vitória por 3-0. Mirassol, que terminou e fez um brilhante 2025, começa muito bem 2026. Kleber. Com uma vitória importante contra o São Paulo. E do outro lado, o São Paulo, que vai para a Sul-Americana e tem problemas a resolver. Pois não.
Luciano chegando por aqui. Luciano, eu queria que você falasse sobre essa derrota, né? O que faltou para o São Paulo? Início de temporada, a gente sabe. Eu queria saber se o lado de fora, de alguma forma, altera o lado de dentro. O que você vê? Como é que foi essa derrota? A que você atribui essa derrota, Luciano? Acho que nossa equipe não fez um bom jogo hoje. Não fez. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. A parte política eu vou deixar para o outro pessoal falar. A gente tenta e faz de tudo para não interferir, então eu deixo essas questões para as outras pessoas falarem. Luciano, o que faz o torcedor do São Paulo achar que o time vai ter uma boa temporada com uma estreia dessa? Eu vou falar para você, eu vou ser sincero. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como o ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil. Tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil. Então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Luciano, nos últimos anos, né, o São Paulo teve uma sequência de líderes que tinham uma comunicação bacana ali com a diretoria, né? Era o Rafinha, depois era o Luiz Gustavo, e você acaba que vai ficando cada vez o cara mais antigo nesse time. Você é esse cara hoje com a saída do Luiz Gustavo? Não, eu falo pouco com a diretoria, essa parte de falar com a diretoria agora é do capitão, que é o Rafael, e às vezes do Calher também, eu não falo muito com a diretoria. Obrigado, gente. Muito bem, aí a entrevista do Luciano. E a gente vai ter muito a discutir, o Lucas Mugni ganhou o craque de jogo, daqui a pouco o Sport Record vai começar agora, na sequência. Você vai ter as atrações, a estreia do Gabriel, a palavra ao vivo do André Ramalho, vamos falar da situação do São Paulo, da vitória do Corinthians, a vitória do Palmeiras. Começa o Sport Record!